Todos estão felizes? Já era para estar feliz, já louvou, já adorou, glória a Deus, aleluias. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Queria que você abrisse comigo. Aleluia. A palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 3, no verso 17, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluias. Não importa, podem se assentar, irmãos. Não importa a situação que nós estejamos passando. Não importa que tudo que seja necessário aos nossos olhos, para nossa subsistência, para nossa sobrevivência, esteja escapando das nossas mãos. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E nós estamos passando por um período em que os sentimentos têm tomado conta da nossa vida e do nosso coração. Os sentimentos de medo, de ansiedade, de tristeza, querem nos dominar, querem dominar os cristãos. E esse sentimento nos afasta da presença do Senhor. Mas eu não vim falar desses sentimentos. Eu vim falar daquele que nos aproxima da presença do Senhor. Que é quando nós escolhemos depender do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, assim como nós lemos aqui no capítulo 3 de Abacuque, no verso 17, nós nos aproximamos e nos alegramos na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele começa muito inquieto. Ele estava perplexo, ele estava, eu diria, indignado com a situação que estava vivendo aquela nação de Judá. Aquele povo estava passando por uma decadência espiritual. E aquilo começou a mexer com o profeta Abacuque, começou a abalar também a sua fé. E ele no capítulo 1 clama ao Senhor, falando: até quando, Senhor, eu clamarei? Até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu gritarei violência e tu não me salvarás? E quando a gente ouve até quando, parece que o profeta estava ali, talvez por muito tempo, orando ao Senhor. E muitas vezes nós nos vemos em algumas situações que nos tiram o sossego, que nos perturbam. E a gente se coloca nessa situação do profeta, né? Até quando, Senhor? Até quando, Deus, que eu vou orar por alguma situação, que eu vou pedir por socorro e o Senhor não vai me ouvir? Aleluia. E o Senhor veio de encontro a Abacuque e o Senhor o respondeu. Mas a resposta não foi aquilo que o profeta esperava. O profeta estava inquieto porque viu aquela situação de destruição, aquela situação do povo em decadência espiritual, aquela situação de opressão, de violência. E Deus o responde: eu vou castigar Abacuque, essa nação. Eu vou castigar a nação de Judá. E o Senhor, para a inquietação maior de Abacuque,
escolhe os caldeus, que era um povo que o próprio Senhor descreveu na Bíblia como um povo mau, um povo cruel, um povo ruim. E Abacuque fica ainda mais inquieto e fala: Senhor, como que o Senhor vai castigar a nação de Judá e escolhe um povo tão cruel, um povo tão ruim, um povo que é menos justo do que nós? E o Senhor começa a falar que os caldeus tinham cavalos mais ligeiros, que eles não precisavam de ninguém, que eles eram uma nação opressora, uma nação forte, uma nação violenta. E Abacuque ficou ainda mais indignado, não entendendo qual era o propósito do Senhor de castigar a nação e ainda escolher um povo tão terrível para castigar aquele povo. E o profeta Abacuque resolve interceder. E ele começa a interceder falando: Senhor, não és tu desde a eternidade, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. E o profeta Abacuque, ele até compara aquele povo de Judá, aquelas pessoas, como peixes que poderiam ser pescados, que poderiam ser arrancados como uma rede, através de uma rede de uma vez só. Ou seja, eu entendo que quando o profeta se refere às pessoas como peixe, ele estava dizendo que aquela nação dele era muito pequena, era indefesa perto dos caldeus. Aleluia. E diante disso, eu comecei a pensar, e apesar de tudo isso, ver o privilégio que tinha o profeta Abacuque. E você fala: mas que privilégio, Thaís? O profeta Abacuque orava e o Senhor respondia. O profeta Abacuque intercedia e o Senhor respondia. Aleluia. E esse diálogo entre o profeta e o Senhor, ainda que Abacuque não estava entendendo qual que era os planos do Senhor, escolhendo uma nação tão terrível para castigá-los, eu pude ver que o profeta não tinha a quem clamar senão o próprio Deus. Não tinha. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, destruição. E o Senhor falou: eu vou mandar um povo terrível. E a nação de Judá não vai ter saída. E ali eu entendi que o profeta pôs-se a esperar uma resposta do Senhor. E essa relação de conversa entre o profeta e Deus o aproximou de Deus. Essa relação, esse diálogo, ainda que sem entender quais eram os planos do Senhor, o aproximou dele. E lendo isso e meditando, eu entendo que quando nós escolhemos e optamos por depender do Senhor, isso nos aproxima dele. Quando os nossos recursos acabam, nós nos aproximamos do Senhor. E muitas vezes o Senhor permite que alguns dos nossos recursos se esgotem, para que nós nos aproximemos dele. E essa pandemia foi a maior prova disso. Muitos recursos começaram a cessar, para colocar muito crente de joelho no chão de volta, para entender que se não fosse as mãos do Senhor, que se não houvesse oração, que se não houvesse diálogo com o Senhor, não teria outra saída. E quando os nossos recursos se esgotam e nós resolvemos nos entregar ao Senhor e depender do Senhor, nós nos aproximamos dele. Então esse é o primeiro ponto que eu queria declarar para você nessa noite, que quando você depender exclusivamente do Senhor, você vai estar mais próximo dele, porque isso vai te levar a orar, e quando você ora, o Pai se aproxima de você. E sabe o que é interessante? Que quando nós dependemos do Senhor, não é como depender de homens. Não é como depender dos seres humanos que muitas vezes nos machucam, nos magoa.
Muitas vezes nós dependemos de pessoas, esperamos algo de pessoas. Mas depender do Senhor é algo tão sublime. E eu pensando nessa dependência, eu comecei a pensar no paralítico de Betesda, que a palavra do Senhor diz em João capítulo 5, no verso 6. Põe para mim, Gui, por favor. No verso 6, em que Jesus pergunta: queres ficar são? E no verso 7, ele diz assim: Senhor, não tenho homem algum. Em outra tradução diz: não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. E eu fiquei pensando que esse homem esperou por 38 anos. E quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém. Ou seja, durante 38 anos, esse paralítico esperou por alguém para levá-lo até o tanque. Ele estava dependendo de um amigo, de uma pessoa, de alguém, de uma ajuda que pudesse carregá-lo. Mas aí, quando as mãos do Senhor estiveram sobre ele, bastou uma palavra e aquele paralítico foi curado. Aleluia! Então, depender do Senhor não é como depender de homens. O paralítico esperou por muito tempo, mas quando o Senhor apareceu, aleluia, aleluia. E eu me coloco que quando dependência e aproximação, e eu fiquei pensando, é como bebês, como criança nas mãos dos seus pais. Uma criança não consegue se alimentar sozinha, não consegue se vestir sozinha, não consegue se trocar sozinha. Ela é totalmente dependente dos seus pais, do amor dos seus pais, do cuidado dos seus pais. E é assim, quando nós escolhemos depender do nosso Senhor, do nosso Pai. Ele nos trata como crianças, como bebês. Ele nos pega no colo, Ele nos alimenta, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos enche de amor. E nós ficamos ali pertinho deles por quanto tempo nós quisermos. Aleluia. E depois disso, no capítulo 2, depois do profeta ter intercedido pelas mãos do Senhor, para que o Senhor fizesse algo, a palavra diz que ele fala: eu me coloquei na torre de vigia e colocar-me-ei sobre fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E essa torre de vigia e essa fortaleza que o profeta Abacuque se colocou, não era no sentido literal da palavra, mas significa que o profeta se colocou em posição de profeta. Significa que o profeta resolveu esperar até que o Senhor falasse com ele. E ali eu entendi que quando nós escolhemos depender do Senhor, a dependência produz em nós paciência. O profeta Abacuque ficou ali até que o Senhor falasse com ele. E nós fazemos parte de uma geração que queremos tudo para ontem, tudo para já. Senão a ansiedade já toma conta de nós. Senão a gente já quer meter o pé pelas mãos. Mas a dependência do Senhor vai gerando em nós, vai trabalhando em nós o fruto da paciência. Aleluia. E o Senhor veio com resposta ao profeta. E o Senhor disse ao profeta: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. E o Senhor continua: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. E depois o Senhor continua. E o Senhor, respondendo ao profeta, ele diz que entraria com justiça e que aquela nação injusta, aquele povo ruim, aquele povo terrível, a qual o Senhor teria escolhido inicialmente para castigar a nação de Judá, aquele povo seria castigado. E isso veio como uma resposta de esperança para o profeta Abacuque. Significa que Deus iria dar vitória àquele povo no tempo certo e na hora certa. E eu entendo que depender do Senhor
produz vitória. Quando nós dependemos do Senhor, a nossa vitória está garantida. Você crê nisso? Aleluia! E o pastor citou no começo e veio de confirmação. Em Êxodo, no capítulo 17, no verso 11. Aleluia! E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Ou seja, todas as vezes que Moisés estava com as mãos levantadas, significa que Moisés estava totalmente da dependência do Senhor. Significava que toda a vitória do povo de Israel através de Moisés estava totalmente ligada à dependência que ele tinha do Senhor. Aleluia. E mais ainda, aleluia, Moisés carregava consigo em sua mão aquilo que Deus o havia orientado anteriormente, que era o cajado. E isso simbolizava a presença do Senhor na vida dele. Então, enquanto Moisés estava com o cajado e suas mãos estendidas, coisas sobrenaturais aconteciam. A vitória do povo de Israel era garantida. Sinais aconteciam. Quando Moisés erguia aquele cajado, caía chuva de pedra dos céus. Quando Moisés estendeu o cajado sobre os faraós, aquele cajado virou serpente. Quando Moisés ergueu o cajado e estendeu as suas mãos, o mar se abriu para que o povo passasse. Aleluia! Ou seja, as mãos de Moisés estendidas, declarando que ele era totalmente dependente do Senhor, que ele não era nada, que ele não tinha nada se não fosse a presença do Senhor. Aleluia! Então a dependência, querido, produz vitória. E eu e você precisamos crer nisso, que quando escolhemos viver na dependência do Senhor verdadeiramente, nós somos vitoriosos. Aleluia! E meditando nessa palavra, eu comecei a pensar em quantas coisas, em quantas vitórias o Senhor já preparou na minha vida, desde que eu escolhi entregar a minha vida verdadeiramente a Ele. Queria que você pensasse um pouquinho. Todas as vezes que você declarou: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo. Ah, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, começa a entregar nesse momento. Começa a declarar nesse momento alguma situação que não está mais nas suas mãos, que você depende do Senhor. Você que está na sua casa, se tem alguma situação que fugiu do seu controle, começa a entregar nas mãos do Senhor. Aleluia! Quando nós declaramos dependência total do Senhor, a vitória é garantida. Então, quando nós dependemos do Senhor, nós nos aproximamos dEle. Quando nós dependemos do Senhor, nós ficamos um pouco mais pacientes e menos ansiosos. Quando nós dependemos do Senhor, a vitória está nas nossas mãos. Aleluia! E eu comecei a pensar e me lembrei, quando o Senhor, até estava lembrando, conversando com a minha mãe esses dias, da promessa que o Senhor me fez quando eu iria casar. E o Senhor nos fez uma promessa e a gente sofreu muito, né, amor? Mas a gente estava debaixo de uma promessa. E até o dia do meu casamento, eu não sabia que o meu pai iria entrar comigo na igreja. Até o dia do meu casamento, eu não tinha certeza de que ele iria entrar comigo na igreja. E todo mundo ao meu redor falava assim: como que essa noiva consegue estar tão tranquila, achando, sabendo que vai entrar sozinha na igreja? E eu só respondia: eu não sei, mas se eu estiver sozinho, meu Deus está comigo. Sozinha eu não tô. Aleluia! E eu fui, me troquei e sem saber, até o dia do meu casamento, estava lá me vestindo, me maquiando e sem saber,
Mas Deus, quando Ele promete, quando nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor, Ele não faz nada pela metade. Se ainda está pela metade, é que a promessa não se concretizou. Porque o Senhor não faz deixando rebarbas, não faz deixando aparas, é por completo. Então eu cria naquela promessa. E eu falei, eu dependo do Senhor. E todo mundo ali sem entender como eu conseguia ficar tão calma. E eu falei, o meu Deus me prometeu. Eu não estou sozinha. E no dia do meu casamento, eu só soube 10 minutos antes. Estava o meu pai entrando comigo, aleluia. E nem queria me soltar, né, pastor? Me abraçou e não queria me soltar de jeito nenhum. Aleluia. Então o nosso Deus é o Deus que transforma qualquer situação. Mas você precisa ter um ato de fé e começar a declarar para toda e qualquer situação: Senhor, eu dependo de Ti. Se não for o Senhor, eu não consigo. E nessa pandemia nós temos passado por situações que, se nós não estivéssemos declarado dependência total do Senhor, talvez as portas dessa igreja estariam fechadas. Eu ouvi essa semana, que até confirmou essa palavra, um testemunho que falou assim: eu tinha muitos recursos e esses recursos precisaram ser cessados, acabados, para eu orar mais, para eu buscar mais, para eu me aproximar do Senhor. Então eu falei, amém, Senhor, se for preciso, esgota mais recursos, porque o maior presente que o Senhor nos dá é a salvação, é a aproximação, é estar pertinho dEle. Aleluia. E as outras coisas vão sendo acrescentadas em nós automaticamente. Quando nós declaramos a nossa dependência do Senhor, e quando nós fazemos a nossa parte no natural, sabe, tudo que está ao seu alcance, no natural, nas coisas dessa terra, o Senhor faz a parte dele no sobrenatural. Quando há um mover da sua parte no natural, o Senhor começa a mover o sobrenatural. Aleluia. Quando há um mover, você crê nisso? Que quando você começar a mexer algumas coisas na sua vida espiritual, no natural, o Senhor vai começar a fazer um mover celestial, um mover sobrenatural na sua vida e na vida da sua família. Aleluia. E dia após dia, nós temos vivido a vitória do Senhor, porque nós escolhemos depender do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E quando o Senhor respondeu com essa resposta de esperança ao profeta, dizendo que no tempo certo o Senhor entraria com justiça e que o justo viveria pela fé, eu imagino que o clamor do profeta mudou de quem é o Senhor que permite, né, todas essas coisas, para quem é esse Deus que vai passar por todas essas situações junto comigo. E eu posso ver, parece o profeta clamando e dizendo: eu sei que eu posso passar por tudo isso, porque Deus não disse que ia deixar de julgar, Deus não disse que ia deixar de castigar a nação de Judá, mas o Senhor prometeu que o justo viveria pela fé. Aleluia, glória a Deus. E aí o profeta faz uma oração, e no começo, né, dessa oração, ele relata a visão que o Senhor deu a ele. No começo, uma visão um pouquinho assombrosa, que causou espanto nele. Mas depois todo esse medo, toda essa preocupação do profeta foi convertida em fé. O profeta passou a acreditar, passou a depender, passou a se alegrar no Senhor. E aí no verso 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Ou seja, tudo isso que o profeta Abacuque citou são elementos essenciais para a subsistência, para a sobrevivência daquele povo de Judá. E que se Deus cessasse todos esses recursos, todas essas provisões, aquele povo não sobreviveria. Mas conforme o profeta foi conversando com o Senhor, se aproximando do Senhor, esperando no Senhor, ouvindo o Senhor, todo aquele sentimento foi convertido em fé. E ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça isso, ainda que não tenha alimento, ainda que não tenha mantimento, ainda que me falte tudo, aleluia, ele conseguiu depositar a fé no Senhor. Então eu entendo que o profeta passou a entender que o nosso Deus é o Deus de provisão. E quem depende do Senhor, o Senhor manda provisão. Nada faltará nos celeiros daquele que crê que depende do Senhor. Então aquele que depende no Senhor, do Senhor, o Senhor manda provisão. E aí eu comecei a lembrar da mensagem que o pastor pregou de Abraão. Aleluia, eu queria que você abrisse em Gênesis, põe para mim aqui, Gênesis 22. Quando Deus disse: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto que eu te mostrarei. Aleluia, então Deus pede o filho a Abraão, a quem ele ama, para que ele fosse oferecido em sacrifício. Eu fiquei imaginando o caminho dolorido de Abraão, sabendo que estava levando o seu filho para ser morto, para ser sacrificado. E ele não hesitou. E ele foi até sem consultar a sua esposa. E ele pegou aquele filho que ele tanto amava e mostrou ser temente ao Senhor, e mostrou ser dependente do Senhor. E quando estava tudo pronto, Abraão tinha montado o altar. Abraão ia lá sacrificar o teu filho. Desce o anjo. Aleluia. Depois que Abraão edificou um altar e pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. E aí quando Abraão ergueu os olhos e virou para trás, Deus havia mandado provisão. Estava ali o carneiro, a qual o Senhor havia mandado provisão para que o filho de Abraão não fosse morto, não fosse sacrificado. Mas isso só acontece com quem é dependente do Senhor. Abraão não temeu. Abraão confiou no Senhor. Aleluia. E o Senhor mandou provisão. O Senhor providenciou o sacrifício. Aleluia. E é assim na minha e na sua vida. O nosso Deus é Deus de provisão. Pode parecer como num jogo de futebol, que aos 45 do segundo tempo e nada aconteceu. Mas o nosso Deus, Ele entra na hora certa, para mostrar na minha e na sua vida que Ele é o Deus de provisão. Aleluia. Glória a Deus. E Ele termina. Põe para mim aqui, por favor. Em Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, para nós finalizarmos. Então ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia
Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E eu termino meditando que a dependência do Senhor produz em nós a alegria. A dependência do Senhor gera em nós alegria. Olha como é gostoso, como é maravilhoso depender do Senhor. Quando nós resolvemos descansar nele, deleitar nele e falar: Senhor, eu dependo de Ti. Olha quantos frutos Ele produz em nós. Ele nos aproxima do Pai. Ele gera em nós paciência. Ele nos garante a vitória. Ele nos manda provisão. E Ele ainda produz em nós alegria. E muitos estão andando tristes, com o semblante caído, mesmo servindo a um Deus tão lindo, tão sublime, tão maravilhoso. Se você ainda não está conseguindo descansar e depender do Senhor, esse é o momento. Esse é o momento de você começar a mudar diante do Senhor e depender dEle. E depender exclusivamente dEle. Não vamos esperar que os nossos recursos sejam suprimidos, sejam esgotados, para que nós venhamos orar e buscar a presença do Senhor. Mas que nós façamos da nossa vida, que nós venhamos atrair o céu, atrair a presença do Senhor nas nossas vidas, dia após dia. Eu sei que muitos de vocês começaram talvez essa pandemia sem saber o que seria. Nós começamos lá na loja e o Matias falou: e agora? E agora? O comércio fechou, vou ter que fechar as portas. E eu falei: vamos orar que o Senhor vai nos dar estratégias. O nosso Deus não mudou, Ele é um Deus de estratégias. Não é hora de entrarmos em desespero. O nosso Deus não perdeu o controle. Pelo contrário, esse tipo de situação, é hora de nós estarmos atentos a estratégias. O Senhor, Ele é como um técnico. E eu e você temos que estar ligados a cada estratégia. Eu até estava assistindo uma pregação em que o pastor falava assim: qual é a diferença do futebol do país, né? É nacional que fala? Do futebol nacional e do futebol europeu. E aí o jogador falou assim pro pastor: realmente os brasileiros, eles são mais talentosos, né? Já nascem com aquele talento nato. Mas os europeus, eles são mais responsáveis. Eles estão sempre ligados às táticas. Eles ouvem. Eles são disciplinados. E para nós alcançarmos muita coisa no Senhor, nós precisamos estar atentos. Quais são as estratégias do nosso técnico? Nós já estamos no campo de batalha. Nós já estamos no campo jogando. Mas se você não estiver atento a quais estratégias o nosso técnico está pedindo para que nós façamos, nós vamos ser colocados no banco de reserva. Aleluia. Então vamos adorar ao Senhor. Vamos depender exclusivamente do Senhor. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Marlene, pode apagar a luz. Glória a Deus. Queria aproveitar para agradecer ao pastor e a cada pessoa que intercedeu para que eu estivesse aqui nesta noite, porque eu realmente me sinto muito pequenininha, muito incapaz. E eu lendo essa palavra, parecia que até ontem eu ainda tinha conversado com o Matias. Eu falei:
Parece que eu não estou entendendo. Falei, Senhor, parece que eu não estou entendendo. E eu orei ao Senhor. E hoje, quando eu cheguei do serviço, eu dobrei o meu joelho. E eu coloquei no YouTube um louvor e fui ouvindo e continuei orando. Continuei orando. E daqui a pouco, a sequência de louvores que foi tocando no YouTube, foi uma das sequências, foi uns louvores que eu tinha muita dificuldade de ministrar. Uns louvores que eu não sabia nem por onde começar. E o Senhor começou a falar assim, minha filha, você lembra quando você não sabia nem o que significava a letra desse louvor? E eu estive com você, eu estarei nessa noite também. O Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor não nos abandona. Basta que eu e você sejamos dependentes dEle.